Uma aula de física e hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de mol. Bom, em primeiro lugar, o que significa falar do conceito de mol, né? O que é um mol? Um mol é o mesmo que 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. A ideia de mol serve para a gente diminuir o número que deve ser escrito, porque um mol, né, quando você escreve, tem 23 casas, no mínimo. Então, é, assim como a gente fala, né, que, por exemplo, uma dúzia é igual a 12 unidades, né, a gente pode dizer que um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, é chamado de número de Avogadro. Avogadro. Ok? Então, uma constante e só serve para a gente escrever um número com uma quantidade de casas menor. Tá? Bom, mas o que significa o número de mols? Bom, o número de mols de um gás, né? Lembrando que a gente está falando aqui de estudo dos gases, quando a gente está falando do conceito de mol. O número de mols de um gás é a massa desse gás. Então, isso aqui em cima é a massa dividido pela massa molar. E o que é a massa molar? Normalmente simbolizada por um M maiúsculo. É a massa de um mol. Então, quando a gente diz que, por exemplo, o oxigênio tem massa molar de 16 gramas, a gente está dizendo que um mol de um mol do átomo, né? Vou botar melhor falar assim, do átomo de oxigênio tem uma massa de 16 gramas. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, se eu pergunto para você quantos mols vão possuir 128 gramas de O2? O2, que é a molécula de oxigênio, tem dois átomos de oxigênio. Ou seja, como cada um tem massa de 16, O2 vai ter massa de 32. E aí o número de mols, para descobrir, basta fazer N 128 sobre 32, certo? E aí fazendo essa divisão, né, você vai ter 4 mols. Certo? Então, o número de mols de 128 gramas de oxigênio, O2, átomo de oxigênio, aliás, molécula de oxigênio, né, contém dois átomos do elemento oxigênio, cuja massa molar, a massa de 1 mol, é 16 gramas. Bom, mas por que a gente está falando isso? Porque a gente já tinha falado anteriormente sobre a equação de Clapeyron, que é essa daqui, né? Já tinha falado dessa equação aqui. Equação de Clapeyron. Mas aí o que essa equação tem de importante? Bom, essa equação aqui, se a gente quiser, a gente pode reescrever como sendo PV sobre T igual a NR. Lembrando que N é o número de mols e R é a constante geral dos gases. Né? Lembrando que R é igual a 0,082
atmosfera, litro, mol, Kelvin, certo? Então, se isso é verdade, isso aqui é constante. Essa parcela é uma constante. E se isso é constante, a gente pode então fazer o seguinte: em dois estados diferentes, a gente pode escrever PA, VA sobre TA, isso vai ser NR. Isso tem que ser igual então a PB, VB sobre TB. Mas atenção, a temperatura aqui, né, essas duas temperaturas, tem que estar em Kelvin, tá? Então essas duas temperaturas têm que estar na temperatura absoluta, tanto essa quanto essa. Isso corresponde à nossa lei geral dos gases, né? Os estados de um gás de pressão, volume e temperatura mantêm essa relação constante e sempre igual a NR, ou seja, essa conta aqui sempre dá NR, onde N é o número de mols e R é 0,082, ok? Então essa é a lei geral dos gases que a gente vai usar aqui agora, já num exemplo. Bom, então vamos a um exemplo aqui da lei geral dos gases. Digamos que um gás no estado 1, então aqui ó, primeiro no estado 1, tem a pressão de 2 atmosferas, volume de 5 litros, temperatura de 300 K. E no estado 2, tem a pressão de 1 atmosfera, volume de 15 litros, e a gente quer saber a temperatura. Pelo que a gente escreveu aqui anteriormente, a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 tem que ser igual à pressão 2, volume 2, temperatura 2. Certo? Então, se isso acontece, basta a gente escrever pressão 1, 2 atmosferas. Então, vou botar com o mesmo valor aqui para a gente poder acompanhar. Então, vou fazer assim. Pressão 1, 2 atmosferas. Então, vou preencher logo aqui. 2 atmosferas. Pressão 2, 1 atmosfera. Volume. De um lado, a gente tem 5. Do outro, a gente tem 15. E a temperatura, de um lado, a gente tem 300. E do outro, a gente tem T2. Bom, o que a gente quer descobrir é quanto vale T2. Posso simplificar. Isso aqui eu divido por 5. Vai me dar 1. Divido por 5. Vai me dar 3. Deixa eu só diminuir aqui. Passar para cá um pouco. 4. E eu fico com T2 igual a 300 vezes 3 dividido por 2. Né? Então, multiplico cruzado aqui, ó. T2, 300 vezes 1 vezes 3, dividido por 2. Podemos simplificar mais uma vez. Aqui, ó. O 2 com 300, 151. E aí, a gente conclui que 150 vezes 3, T2 igual a 450 Kelvin. Bom, observação aqui antes da gente fechar essa aula, né? A gente viu, então vamos aqui como uma observação. A gente viu que P1, V1 sobre T1 tem que ser igual a P2, V2 sobre T2, que vai ser igual às outras parcelas, né, até quando você quiser. Mas não é isso que a gente quer. Vou falar agora. Eu quero falar o seguinte, que se uma dessas parcelas for mantida constante, a gente consegue verificar o que acontece com a outra. Por exemplo, se a temperatura for constante, eu vou cancelar
a temperatura dos dois lados, vou ficar com uma relação P1V1 igual a P2V2. Se o volume for constante, eu posso cancelar, vou ter P1 sobre T1, P2 sobre T2. E por fim, se a pressão for constante, posso cancelar a pressão, vou ficar com V1 sobre T1, V2 sobre T2. Essas transformações são chamadas de transformações gasosas particulares, certo? Então, só como, né, exemplo, se a gente tem se T1 igual a T2, por exemplo, você vai reduzir essa fórmula para P1, V1 igual a P2, V2. Isso, por exemplo, mostra que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se a pressão aumenta desse lado, né, o volume tem que diminuir do outro lado. Então, se a pressão aumenta de um lado, ela tem que diminuir do outro lado para poder manter o mesmo volume. Tá vendo? Senão, e o contrário para o volume. Né? Se o volume aumentar de um lado, ele vai diminuir do outro lado para poder manter o produto. Certo? Então, isso aqui está relacionado diretamente com isso. Mas isso no caso em que a temperatura é constante. Se a pressão for constante, a gente vai cortar a pressão. Se o volume for constante, a gente vai cortar o volume. E cada uma dessas transformações tem um nome específico que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço, fico por aqui e até mais.